Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade. O tema dessa palavra hoje é exatamente viva o hoje. Diga comigo, viva o hoje. Exatamente. A palavra de Deus, ela nos manda viver o hoje, não amanhã. O amanhã não nos pertence, nós temos só um dia para viver. E tem, as pessoas sempre dizem, os psicólogos, eles dizem que o mal do século, ele de fato hoje é a ansiedade, né? É a ansiedade, estar ansioso, e isso leva muitas das vezes à depressão, né? Duas coisas são ali a raiz da depressão, a depressão, mas na verdade duas coisas nos levam à ansiedade, né? Estar preocupado com o futuro é a ansiedade, e aquilo que a gente está conectado ao passado é a depressão, a tristeza. Isso te leva para um caminho de prisão. E eu quero falar exatamente com o coração ansioso, com aquele que está ali olhando para o futuro e preocupado. E como é o mal do século, eu trouxe aqui algumas coisas. Se é o mal do século, ou seja, 100 anos, há 100 anos da existência nossa, então esse mal, a ansiedade é o mal do século. Então eu trouxe aqui um cenário, eu fiz assim um corte e olhei há 100 anos atrás, quais foram as coisas que aconteceram na humanidade, que talvez seja uma direção para eu e você ficar alerta, porque se é um mal do século, e isso atinge diferentes faixas etárias, mas principalmente a nossa faixa etária mais nova, né? Então, o que aconteceu há 100 anos atrás, para que hoje a gente esteja vivendo essa realidade? E aí eu coloquei aqui, há 100 anos atrás, eu nem lembrava mais, mas há 100 anos atrás nós estávamos também vivendo uma epidemia, a gripe espanhola. Muita gente morreu. Eu estava vendo inclusive uma reportagem que parece que estava falando de hoje. Não saia de casa, fique em casa, né? Não faça juntamento, né? Então estava falando exatamente de coisas que hoje são faladas, né? Mas nesse período de 100 anos aí, eu busquei aqui 7 inovações que mudaram a rotina da humanidade nesse período aí, nesse centenário, né? Nesses últimos 100 anos, 7 grandes invenções, 7 grandes criações que mudaram a nossa rotina para sempre. Uma delas é o carro, gente. Glória a Deus pelo Henry Ford, né? Que criou o carro. Glória a Deus. Outra dela é o avião, né? Lá em 1906, Santos Dumont fez o voo, né? Criou pela primeira vez o 14 bis. Foi o primeiro avião que saiu do chão. Porque tem aí uma briga, né, que os dois americanos lá que criaram primeiro, mas foi uma catapulta, ele jogou, lançou, e aí eles se equilibraram no ar, mas que saiu do chão foi 14 bis. Então, o avião, olha só que criação. Imagina você hoje, se você não tivesse um avião, quanto tempo levaria para a gente chegar a Belo Horizonte? Quanto tempo levaria para a gente chegar na Europa, para nós chegarmos na América do Norte, né? Para a gente fazer uma viagem, ou seja, o avião trouxe uma ferramenta, uma facilidade, estreitou distâncias e nos fez ganhar tempo. Também a penicilina, pastor, penicilina, sim, um remédio. Você sabe que na década de 20, as pessoas morriam de febre, de sífilis, de gangrena, eram os maiores motivos de morte daquela sociedade. Simplesmente o Alexander Fleming criou em 1928 a penicilina. Olha só, então eu falei do avião, falei do carro, falei de um remédio. Também em 1961, ou seja, estou falando dos 100 anos, os últimos 100 anos, o Yuri Gagarin chegou lá a conhecer o espaço, foi o primeiro homem a sair da atmosfera terrestre. E isso influenciou totalmente nos dias de hoje, porque hoje, por exemplo, nós fazemos a comunicação via satélite, né? O Netflix que você assiste hoje, né? A própria internet, né? O GPS, coisas que hoje estão no nosso dia a dia, a gente não tem ideia de que foi lá atrás. Então, nesses últimos 100 anos, essas invenções têm nos acompanhado. Em 72, né? Lá na década de 70 já foi criado o primeiro computador pessoal. A Xerox criou esse primeiro computador. Gente, você imagina você sem computador? Você tem um computador poderoso na sua mão, que é o smartphone. Aqui tem processador, aqui tem um nível de... O smartphone mais simples que tem é mais poderoso do que esse computador que foi criado nessa época. Então a tecnologia ela avançou
ela se aperfeiçoou, trouxe ferramenta para a gente, e hoje a gente praticamente, você consegue imaginar você sem o WhatsApp? Você consegue viver assim, imaginar você sem o computador? Quando a gente faz pesquisa, coloca lá no Google e tal, você imagina você sem a internet? Mas também aqui tem uma outra invenção nesses últimos 100 anos, né, que também mudaram a nossa relação, a nossa forma de se relacionar com as coisas. Por exemplo, criaram um Walkman. Quem já viu um Walkman aqui? Ah, vocês são tudo velhinho, né? Gente, Walkman, não estou nem falando do Discman, que o Discman já era com CD, o Walkman já era com a fita, né? Rebobinava ali com a caneta. Quem gravou aula, só para ter uma noção, quem gravou aula naqueles computadores, naqueles gravadorzinho pequenininho de repórter? Quem gravou aula do vestibular? Aquelas aulas do pré-vestibular? Só eu, gente. Gente, eu gravava todas as aulas naquele gravadorzinho e, gente, depois eu ficava, era pilhas, né, de fitas, depois ia ouvir aquilo ali que o professor falou e tal. Enfim, mas deu resultado, passei em todas as faculdades que eu me inscrevi, para a glória de Deus. Mas o Walkman foi algo que juntou em uma fita, quantidade de músicas, que para a gente ouvir tinha que ser naquele, como é que chama? Vinil. Quem é do tempo do vinil aqui? Tem alguém do tempo? Fala sério. Aí, ó, tempo do vinil. Mas, enfim, concentrou em uma fita, né? Essa tecnologia que a gente colocava andava de bicicleta, colocava o Walkman aqui, colocava a lista, né, a playlist, ia embora, com aquele fone lá, ia embora, né, com aquilo ali. Essa ferramenta facilitou muito a vida da gente. Mas também, em 89, foi criado a internet. A internet, você imagina hoje, você não viver, você mesmo que está me assistindo aí, você imagina que o que está sendo usado para transmitir além das câmeras, se não tivesse a internet, não tinha jeito. Para você me assistir, é preciso ter a internet. Então, são 7 coisas que eu destaquei aqui, que foram criadas, inventadas nos últimos 100 anos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, e quem acertar essa resposta, vai ganhar um jantar daqui a pouco, depois do culto. Se for um casal, ganha o casal, não tem problema nenhum. Se prestou atenção no que eu falei, nessas 7 invenções, todas elas têm uma coisa em comum. Vou dar 5 segundos para você responder. As 7 invenções têm uma coisa em comum. Eu vou até falar de novo para te facilitar. O carro, o avião, a penicilina, o alcance, né, a comunicação via satélite, o computador pessoal, o Walkman, a internet. Essas 7 coisas têm uma coisa em comum, valendo o jantar logo depois do culto. 5. Mas não é isso. O quê? Nova humanidade? Não, a gente continua sendo humano, irmão. Facilitou? Mas não é isso. 4, 3. Gente, todas essas 7 invenções, vocês perderam o jantar, então vocês têm que pagar para mim, tá beleza? Gente, olha só. Falando sério, mas eu estava falando sério do jantar mesmo, tá? O que essas 7 coisas têm em comum tem a ver com tempo. Tempo? Sério? Ganhou então o jantar, minha filha! Eu não ouvi, gente, perdoe-me. Mas tá solteira, filha, né? Tem problema não, né? Oh, Jesus! Vai o Pai, vai o Filho, vai o Espírito Santo com você, minha filha. Tá valendo, já ganhou. Oi? O diácono, uau, não, mas eu paguei só para você, tá, filha? Não vem com o negócio do diaconato inteiro, não. Repreendei o devorador, o migrador, o gafanhoto, todos aí, em nome de Jesus, tá amarrado. Mas o que tem, gente, voltando aqui rapidinho, o que tem algo em comum nessas invenções tem a ver com o tempo. Tem a ver com velocidade com que as coisas, né, acontecem. O avião, o carro, nos faz chegar rápido, além do conforto, mas acima de tudo, encurta o tempo, as distâncias. O avião da mesma forma, a distância, elas ficam mais perto. Imagina como seria difícil você ir, sei lá, de cavalo para a China, para a Índia, né?
Às vezes até aqui para São Paulo que seja, né? Os desbravadores ali, os bandeirantes, como foi difícil. Mas hoje nós temos, a gente entra, eu lembro que dia de quinta-feira, às vezes eu entrava, pegava o voo, na quarta-feira pegava o voo de madrugada, para chegar quinta-feira de manhã cedo em São Paulo, fazia uma reunião lá, e depois pegava o voo das 7 da noite, eu estava aqui, a 2.700 quilômetros de distância, 2.700 quilômetros de distância, rapidinho. Isso não é possível se não tivesse o avião. Então, isso realmente, essas invenções, elas aceleraram o tempo, e elas trouxeram uma velocidade com que as coisas podem acontecer, não é? Então, cadê Jesus? Então, agora, se essas últimas 7 invenções trouxeram a ressignificar o tempo, a distância, e aí, paralelo a isso, veio o mal do século, que chama-se ansiedade. A gente não tem tempo para esperar, mas a nossa sociedade, a nossa geração, ela tem ferramentas que aceleram seus processos. Oh, gente, glória a Deus porque inventou micro-ondas. Eu sei que muitas pessoas não pode usar micro-ondas, mas imagina você chegar com fome e tal, comida está lá, você coloca no micro-ondas, está tudo certo. Não é assim? Tem comida especial pro micro-ondas, coloca lá, está tudo certo. Tem micro-ondas com grill. São ferramentas, são coisas que foram inventadas e que aceleram os processos. Mas nós estamos vivendo no contrapartida, no contrassenso disso é a ansiedade. Psicologicamente, emocionalmente, o homem anda ansioso, né? Então, e o que é ansiedade? Observe bem, o que é ansiedade? É a tentativa de controle sobre um futuro que sempre será incerto. Não tem como controlar o futuro. Não tem como controlar o futuro, vai acontecer. Você não consegue acrescer 10 minutos na sua vida. O futuro vai acontecer independente da sua vontade, você não consegue controlar ele. Ele vai acontecer, né? O Augusto Cury, ele fala que muitas coisas, eu até estava falando no início, é porque eu não sou psicólogo, então eu acabei me atrapalhando um pouquinho, mas muitas coisas geram ansiedade, né? Resultam na ansiedade. Mas uma das coisas que o Augusto Cury, né, um grande psiquiatra do nosso tempo, ele diz que 80%, olha só esse número, 80% da população mundial sofre de ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Mas olha, nós temos um monte de ferramenta que acelera os processos. Como é que a gente anda ansioso? Como é que a gente não tem paciência para esperar? Ou seja, hoje nós estamos falando porque muitas das vezes a ansiedade te leva realmente para uma prisão, te traz feridas emocionais, e que muitas das vezes você chega a cortar a mão, a cortar os pulsos, e de fato quer se matar mesmo, comete suicídio. Gente, eu estava conversando essa semana, eu fui ontem levar minha bicicleta para arrumar, e aí eu estava conversando com uma pessoa, ele disse: olha, o meu filho, ele sofre de ansiedade, a minha filha tem 20 anos, também sofre de ansiedade. Falei, caramba, e qual é a forma, o que eles estudam? Eu pensei assim, uma pessoa que não estuda, que está ali isolada, não, ela faz psicologia, até trancou, porque ela estava desse jeito, achei melhor trancar a faculdade dela de psicologia. E ele, qual o problema dele? Não, ele é biólogo, mas sofre ansiedade. É algo comum, e eles se isolam de uma maneira tal em que você não consegue acessar. E quanto mais há esse distanciamento do convívio social, mais fragilizado eles ficam. Então, e o resultado disso é, de fato, muitas das vezes a morte, é o suicídio, não é? Então, o Augusto Cury, ele diz que um dos principais motivos, 80% da população que sofre de ansiedade é decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Agora, observe bem, voltando lá atrás, eu falei sobre o avião. Gente, falando sério, quantos de nós, é difícil a gente entrar no avião e dizer para os comissários de bordo ou para o piloto, quando a gente chega, dizer: seu irmão, não precisa fazer o check-in não, eu estou com pressa, bora logo, não precisa ficar fazendo o check-in de todos os itens para ver se está funcionando e tal, o aileron, o profundor e tal, não precisa nem abastecer, eu estou com pressa, bora. Ninguém faz isso, a gente espera o processo, é ou não é? Inclusive, a gente quer que o processo aconteça certinho, que tudo que sai da ordem do processo nos incomoda, né? Se um avião, se eles, a gente sabe que eles vão vir, se alguém chamar,
para trazer água, e eles vão vir, depois não estão mais servindo nada, né? Mas antigamente eles vinham e serviam, e aí depois eles vão sentar e ficam lá de boa. Se ficar andando toda hora agoniado, a gente fica aperreado, é ou não é? Porque nós já estamos acostumados com o processo, e a gente acostuma e quer que aconteça daquela forma. Ninguém tem pressa para acelerar os processos, nem para decolar e nem para pousar. Se está no avião, a gente respeita e entende o processo, porque você é só o passageiro. O piloto é que sabe das coisas. Você confia na formação daquele piloto, na idoneidade daquela companhia. Mas sabe de uma coisa? Jesus é o nosso piloto, e a nossa vida é conduzida por Ele. Por que nós não confiamos nele? Entenda, existe um processo. Nós precisamos confiar no processo. Nós precisamos descansar. Não dá para acelerar. Temos que esperar o processo todo. E quando a gente olha para, por exemplo, para a natureza, você pode plantar algo, você pega uma semente e planta, e aí você tem que esperar ela crescer, ela florescer, ela crescer, e depois ela dá fruto. Irmão, você pode fazer a dança da chuva, a dança do acasalamento, você pode orar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, mas nem o Senhor vai alterar o processo, não vai acelerar que a planta, aliás, ele pode todas as coisas, mas Ele já estabeleceu, tem que esperar o processo. Não tem como, você pode até acelerar o processo de engorda de algo que já nasceu, mas você não altera o período de gestação de um bezerro, de um porco, de um ovo para chocar. Você não consegue alterar. Você pode engordar, né? Você pode acelerar o processo de engorda, mas não acelera o processo. É 9 meses para nascer, irmão. E quando você não nasce dentro do período que é para nascer, e o tempo todo, quando você acompanha uma gestação, você vê as pessoas, né, vê a criança ali com ultrassom, né, o Tito agora está aí, acabou de nascer, então foi vendo quantos quilos tem, se está tudo certo, faz os exames, ou seja, é um processo, e quando ele vem, está tudo certo, mas quando vem antes, é um problema. Quando nasce de 7 meses, é um desafio. Então é o processo, nós precisamos respeitar. A minha cachorrinha, minha cadela Mia, ela precisou, a gente pegou ela com 2 meses e 15 dias. Ela não tinha tomado todas as vacinas. Ela é tão lindinha, a gente queria passear com ela. E aí nós levamos no veterinário para pegar informação como ela, e disse assim: olha, você precisa vacinar, são 3 vacinas e tem que ser 30 em 30 dias. E só faz o efeito depois de 14 dias que aplica. Falei, caramba, a gente não vai poder passear com ela. Fiquei doido para sair na praça e tal, para sair no shopping com ela, andar com a cadelinha, ainda mais que a Sandra gostou. Então, glória a Deus, hoje, quando a Sandra saiu daqui hoje à tarde, a primeira coisa que ela chegou depois de me dar um beijinho, foi lá, olha a Mia, é muito legal. Ela gostou do cachorrinho. Mas a gente precisa esperar para que a vacina faça efeito na cadelinha. Então é o processo, nós temos que esperar. Gente, a carne na churrasqueira, se tem uma coisa que a gente precisa, é ter paciência para esperar a carne assar. Está lá, você faz o fogo, está lá direitinho, coloca, por mais que você goste de mal passado, mas tem o ponto da carne, você não pode pegar antes nem depois, tem o ponto da carne. João que entende mais ou menos de churrasco, né? Então, não é, João? Então assim, a gente tem que esperar, não pode comer cru, não pode comer, quem gosta de bem passado ou mal passado, enfim, precisa esperar o processo. Às vezes, quando na ansiedade a gente vai lá, olha, eu queria até que passasse rapidamente um vídeo que eu trouxe para vocês, como é interessante, até um pouco bem-humorado, se é possível ter bom-humorado com esse tema. Dá para rodar? A perfeição das suas unhas vira uma derrota, Era tudo perfeito, você começa a comer, assistindo um jogo, esperando uma vaga de emprego. Cara, eu já arranquei tanta pelezinha no canto da boca por causa da ansiedade, que se eu fosse juntar já dava pra fazer outra pessoa. Se coloca qualquer coisa no fogo, no forno, um bolo pra fazer, você fica abaixado lá vendo se tá bom. Parece que você é aqueles cachorros que ficam em frente da padaria quando tem aquela máquina que assa frango rodando. Uma tortura. A pessoa fala, amanhã eu te conto. Metade de mim é ansiedade, a outra metade é roendo unha, né? Cara, quando Deus foi distribuir a ansiedade, eu já tava um dia antes na fila, né? Esperando, com medo de chegar atrasado. Aí eu fui meditar, né, cara, pra ver se resolvia, mas o problema é que eu meditava com o olho aberto, falando, vem logo, paz interior, não tenho paciência.
Ter ansiedade é nada acontecer e na sua cabeça já tá dando tudo errado. Quando eu passo meia hora esperando uma coisa, eu bato tanto a perna que se não for concreto, se for barra, é arriscado fazer um buraco, né? Eu fico ansioso por estar ansioso, né? Não sei se deu para vocês ouvirem tudinho. Aqui em cima não deu para entender direito, mas aí vocês conseguiram entender? Eu achei engraçado ele falar, ansiedade é quando nada aconteceu, mas você já acha na tua cabeça que tudo deu errado. É de fato, nem aconteceu, você já acha que deu errado. Calma, aguarde o processo. Então vocês ouviram eu falar um pouquinho sobre ansiedade. E logicamente o meu objetivo não era aprofundar nisso, porque não é minha área. Mas eu não vim aqui para dar minha opinião. Eu vim aqui para trazer a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala sobre ansiedade? O que a palavra de Deus traz de orientação para mim e para você com relação a esse tema? E eu quero que você abra lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 8. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 8. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que é correto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Desse texto de Filipenses eu queria destacar duas coisas, né? Não andar ansioso por coisa alguma. Apresente os seus pedidos a Deus. Ô, gente, você pode pensar assim comigo, pastor, a gente não fica ansioso porque a gente quer, mas a Bíblia está dizendo para a gente não andar ansioso por coisa alguma. É claro que tem níveis, né? Existem níveis de profundidade de ansiedade que realmente precisa ser tratado. Jesus é o médico dos médicos, ele pode curar. Não há nenhum problema em você buscar um atendimento profissional, um médico da alma, né? Ali para cuidar, para orientar, né? Às vezes tomar remédio, não há nenhum problema. Mas observe bem, muitas das vezes nós estamos vivendo ansiosos por escolhas erradas, porque a gente não se posiciona, porque a gente se preocupa com aquilo que está vindo e ainda nem aconteceu, e a gente acha que vai dar tudo errado, mas ainda nem aconteceu. Acabou de ver esse vídeo aí. Então observe bem, não ande ansioso por coisa alguma. Se a Bíblia está dizendo para você não andar ansioso é porque você, de livre e espontânea vontade, em função de uma pressão dos acontecimentos do seu dia a dia, você pode estar vivendo isso. E se você se posicionar, você pode sair disso. E qual é a posição que você precisa ter? Apresentar seus pedidos a Deus. Simples assim, gente. No grego, no hebraico, no aramaico, em todas as línguas não ande ansioso. E qual é a solução para você não andar ansioso? Apresente seus pedidos a Deus. O evangelho é simples. Quantos de nós andamos ansiosos e não apresentamos os nossos pedidos a Deus? Não apresentamos os nossos sonhos a Deus? Não queremos reconhecer que o Senhor tem resposta para nós. Apenas andamos ansiosos e muitas das vezes entra nesse processo de introspecção, entra nessa prisão emocional e nada te tira de lá. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: apresente os seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus. Confie no Senhor. Eu quero trazer rapidamente uma ilustração de alguém muito conhecido na palavra de Deus, na Bíblia, como alguém que era uma expressão de adoração a Deus. Alguém conhecia que quando adorava o templo se enchia. O Senhor recebia alguém que é símbolo de adoração. Não é Davi, Davi também é, mas eu estava falando de Asaf. Alguém que estava ansioso, alguém que acabou, esse texto que eu vou ler, o contexto dele, ele tinha acabado simplesmente de fazer a inauguração do templo. Ele tinha acabado de fazer a inauguração do templo, a glória do Senhor tinha enchido a casa. Então depois ele tira a sua estola sacerdotal e vai para casa. E aí ele vai para casa contemplando as pessoas fazendo festa, né? Contemplando as pessoas festejando a construção do templo. E vendo os ricos, as pessoas, ele era levita, e levita morava à margem, a mais distante, não no centro da cidade, porque o levita vivia das ofertas. E como hoje, assim como antes, assim como hoje, é difícil a oferta, a gente às vezes é fiel a Deus em tudo, mas nos dias das ofertas, não. E naquela época os levitas, as ofertas eram para o levita.
Então eles não tinham porção, não tinham riqueza. Quando havia a guerra e o povo de Israel dominava, o exército de Israel dominava, os despojos não eram divididos entre os levitas. Eram as ofertas que eram para o sustento dos levitas. E aí ele vinha e passava dificuldade, passava necessidade. E aí ele acabou a festa, acabou aquele momento ali de inauguração do templo, e de repente ele vem se reclamando para Deus. Ele vem andando na cidade e se reclamando para Deus. E olha lá, Salmo 73, ele diz assim, Asaf falando para Deus: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens, e por isso o orgulho lhes serve de colar, e se vestem de violência. Gente, ele estava tão triste, tão deprimido, tão com o coração aflito, abatido, que ele achava que o ímpio, que aquelas pessoas que estavam, nem problemas eles tinham, nem doença eles eram acometidos. Você conhece alguém que nunca adoeceu? Você conhece alguém que nunca passou por problema? Gente, a internet, o Facebook, o Instagram, não é uma realidade. A gente só bate foto no momento legal, e muitas das vezes a gente toma a decisão por causa daquele momento, daquele flash, porque a gente acha que todo mundo está feliz, mas eu não estou, porque eu olho para aquela situação, para aquela foto, e que sorriso, que alegria, mas eu estou triste. Não, então ele estava vendo naquele momento, ele estava olhando o Instagram das pessoas, estava olhando lá, aquele momento ele olhou de forma superficial as pessoas e começou a dizer, nem doença como os outros homens eles têm, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, por isso o orgulho lhe serve de colar, e lhe vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, e da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com opressão, com a boca rogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra, por isso o seu povo se volta para eles, e bebem das suas palavras. Gente, ele estava falando mal daquele povo para Deus, e dizendo, Deus, inclusive é por isso que o teu povo ouve só eles, porque o jeito, o estilo de vida deles, é um estilo de vida vitorioso, ninguém quer me ouvir, eu estou esquecido lá atrás da margem, mas eles nem doença ficam, não tem problema, não passam dificuldade, eles estão bem, e eles são arrogantes, eles têm um coração duro, eles sondavam os corações, é o Espírito Santo de Deus que sonda, eles simplesmente estavam ali, fazendo uma reclamação para Deus, e eles diziam, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre Deus preocupados, aumentam a sua riqueza. Gente, ele estava dizendo que aquele povo todo, só ele que estava preocupado, mas aquele povo não estava preocupado, aliás, sempre despreocupados. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai, a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Gente, e aí ele continua dizendo, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Asaf estava triste, ele estava deprimido, olhando para aquela pessoa, para aquelas pessoas ali, e ele estava passando dificuldade. Conta, alguns teólogos dizem que o filho dele tinha uma doença, e todas as manhãs, e muitas das vezes ele tinha privação, e olhava para a realidade que ele estava vivendo, e olhando para esse povo, ele disse, olha só, imagina a inauguração do templo,
todo mundo olhando, uau, o Asaf, o regente, aquele que atrai a presença de Deus, a glória de Deus encheu o templo, né? Os sacerdotes nem conseguiram entrar, e Asaf estava lá regendo. Depois ele tira a sua estola sacerdotal, talvez por debaixo daquela estola havia uma roupa bem simples, desgastada pelo tempo, um sapatozinho furado, e ele voltando, olhando as pessoas, vendo os ricos, as outras tribos, né, que ganhavam os despojos, e aí ele começou a ficar oprimido, deprimido, triste. Começou a ficar, porque ele olhava para o futuro dele sem esperança. Ele olhava para o futuro dele e via um problema sério, porque a vida dele, ele até começou a colocar em xeque a sua fidelidade a Deus. Certamente tu és bom, mas para mim, não sei se valeu a pena. Meus pés quase se desviaram dos teus caminhos. Asaf não era o Maxwell, não era o Leleu, não era a Dani, não era o Hugo, não era o pessoal do louvor, não, era Asaf. Está lá o nome dele está lá na Bíblia. Alguém que atraía a presença do Senhor. Até ele foi difícil compreender. Por isso ele ficou ansioso com o dia de amanhã. Mas ele continua esse texto dizendo: foi difícil para mim eu compreender essa realidade, até que eu entrei na presença do Senhor e percebi que há um destino para aqueles que servem a Deus e um outro destino para aqueles que não servem a Deus. Ele disse aqui no final do texto dele, ele diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. E o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Salmo 56 verso 3 diz: mas quando eu estiver com medo, eu confiaria em ti. O que a Bíblia diz sobre ansiedade? Mateus 6:27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que a Bíblia diz sobre ansiedade? Quando a ansiedade já dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94:19. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Provérbios 12:25. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? 1 Pedro 5:7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Fique de pé no seu lugar. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você só tem uma vida. Esse texto de Hebreus, ele faz a gente refletir que antes os sacerdotes eles faziam sacrifício anual, constante para o perdão do povo. E aí o texto continua dizendo: de outra maneira necessário que fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Foi só um sacrifício por você. O sacrifício de Jesus foi perfeito, e ele nos leva nesse momento a refletir, a responder: o que é que você tem feito com a vida que Deus tem te dado? Você só tem uma vida, e você só pode viver o hoje. Você não pode viver o amanhã, você não consegue antecipar o amanhã. É passado, presente, futuro. Você só tem o hoje, o agora, esse minuto para viver. Não tem amanhã, não tem daqui a 2 minutos. Quem sabe o Senhor vai vir buscar a sua igreja daqui a 2 minutos e nem o jantar da Edilene será pago. O Senhor pode voltar. Quantos creem que o Senhor pode voltar? Eu estou aqui vivendo porque eu creio. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês.
Sabe de uma coisa? Se tudo que eu vivo, se o Evangelho, se a palavra de Deus, se o negar, a renúncia diária que a gente faz, se a palavra de Deus, nada que a gente vive, nada do que a gente prega fosse mentira, se fosse verdade, fosse tudo uma mentira, uma ilusão, e no final das contas a gente vai descobrir que é uma ilusão, ainda assim teria valido eu viver o que eles mandam eu viver, o que a palavra de Deus manda eu viver. Sabe por quê? Porque obedecer a palavra de Deus me coloca em um local de bênção, me tira desse estado de depressão, de tristeza, de ansiedade, e me coloca em um ambiente em que eu tenho paz, alegria, eu tenho plenitude. Eu olho para meus filhos, eu olho a graça de Deus na vida deles, eu olho para vocês, eu vejo a mão de Deus na vida de cada um de vocês, eu olho para essa igreja, eu vejo a provisão do Senhor, eu olho para essa juventude, e eu olho vocês, cheios de sonhos, cheios de esperança, cheios de desejo, cheios de expectativa, mas entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Descansa no Senhor, o dia de amanhã não te pertence, você só tem um dia para viver. Salmo 144, verso 4 diz: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Um sopro, irmão, um sopro, acabou. Diante da eternidade de Deus, diante da eternidade de Deus, nós somos só, acabou. E o que você vai fazer com esse pingo, com essa gota d'água no oceano, que é o tempo que você vive aqui diante da eternidade? Nós somos só esse sopro, e você só tem o hoje para viver. Jó 7,7 diz: lembra-te de que a minha vida é um sopro, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó estava ansioso, estava preocupado com o futuro, e ele estava achando que nem iria mais ver o bem, mas nós sabemos que Jó não negou a Deus, foi fiel, e o Senhor restituiu, abençoou o coração de Jó. E eu finalizo lendo aqui Isaías 41. O que a Bíblia diz sobre ansiedade? Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei pela minha mão direita. Como vencer a ansiedade? Viva o hoje, viva o agora. Como eu venço a ansiedade? Viva o hoje. Não se preocupe com amanhã. Você não vai agir de forma irresponsável com amanhã, mas viva o agora. Você só pode viver o hoje. As decisões que vão refletir amanhã, os resultados que vão acontecer amanhã dependem das suas decisões hoje. Não tem jeito. Viva o hoje, viva o agora. Mateus 6,33 diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. 2 Coríntios 4,17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Apocalipse 21,4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E o último versículo, Mateus 11:25 diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como vencer a ansiedade? Viva o hoje. Você só tem o hoje. Confie em Deus hoje. Entregue a sua vida hoje. O dia de amanhã não te pertence. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Se há alguém aqui que está vivendo essa realidade de ansiedade, preocupado com amanhã: Senhor, como é que vai ser minha vida profissional? Irmãos, eu sei muitas das vezes que às vezes nessa faixa etária nossa ali de adolescente, jovem, a gente se preocupa com que curso fazer. Deixa aqui, filho, deixa isso aqui. A gente se preocupa muitas das vezes com que curso fazer. E às vezes a gente está numa outra fase, que nós já fizemos o curso, já nos formamos, e aí a gente vive uma outra realidade, diz assim, descobre que o curso que a gente fez, e a profissão até que eu estou trabalhando em função daquele curso que eu fiz, talvez não seja aquilo que tem me trazido alegria, plenitude, vontade de viver. E isso traz, quando você olha para o futuro, o que vai ser do seu futuro? Você fica ansioso, você fica preocupado.
você fica triste. Talvez você pode olhar e dizer assim: eu perdi tempo da minha vida investindo em algo que hoje não está me trazendo alegria, não está me trazendo paz. A palavra do Senhor para você foi: viva o hoje, viva o agora, confie no Senhor. A resposta para você vencer a ansiedade é: apresente os seus pedidos a Deus. Apresente o seu pedido a Deus. Não ande ansioso por coisa alguma, mas apresente os seus pedidos a Deus. Agora é o momento de você apresentar os seus pedidos a Deus. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar por você. Começa a fazer a tua oração diante de Deus. Começa a clamar. Coloca os teus sonhos diante de Deus. Apresenta o teu pedido, assim como Asaf começou a clamar, começou a pedir, começou a dizer: Senhor, olha para os meus inimigos, olha para eles, mas olha para o meu coração. Não sei se valeu eu ser fiel, não sei se valeu eu estar me negando a mim mesmo, não sei se valeu eu estar me mantendo fiel no meu relacionamento, não sei se valeu eu aqui, Senhor, estar na igreja no sábado, onde todos os meus amigos estão aí na festa, na noite, na droga. Não sei se valeu eu dizer não para a vida que o mundo oferece. Eu não sei se valeu, e talvez seja difícil para você compreender essa realidade, mas assim como Asaf só compreendeu quando entrou na presença do Senhor, eu também quero te dizer que você pode falar com o Pai, e Ele vai te fazer compreender que você não está perdendo tempo. Vai valer a pena, o final vai valer a pena, porque o seu nome será soado. Ele vai chamar você pelo seu nome. Ele entende você, Ele conhece você quando você muitas das vezes está sozinho no seu quarto, triste, abandonado, se sentindo isolado, se sentindo esquecido. Ele não esqueceu de você. Ele conhece as tuas dores, Ele tem enxugado tuas lágrimas. Não ande ansioso. Apresente a tua ansiedade, os teus pedidos, os teus sonhos ao Senhor. Ele está querendo ouvir você. Clame a Ele nesse momento.